Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Graduado em Economia pela USP e mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Weintraub é professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, mas passou a maior parte da carreira longe da academia. Durante 20 anos, trabalhou no mercado financeiro e aproximou-se do atual presidente Jair Bolsonaro em 2017, na época em que ele era pré-candidato à presidência da República. Entusiasta da obra de Olavo de Carvalho e crítico do marxismo cultural. Weintraub é o segundo ministro da pasta no governo Bolsonaro, substituiu o antigo Ricardo Vélez Rodrigues. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Amanda. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito gentil da sua parte. É um prazer tê-lo conosco no Notícia. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho da sua biografia. O senhor é professor da Unifesp, passou grande parte da carreira, como a gente disse, no mercado financeiro, trabalhou no Votorantim, entre outras instituições, e na Unifesp dedicou-se principalmente ao tema da Previdência. Quando o senhor assumiu a pasta de educação, cercou-se principalmente por economistas mais do que por educadores. Primeiro, eu queria entender por quê e, segundo, saber por que o seu nome é o melhor para comandar o Ministério da Educação. Obrigado pela pergunta, Amanda. O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho, de fato, eu sou professor federal há 5 anos, prestei concurso público, passei. E, no caso especificamente, como eu tinha essa pegada, esse passado muito ligado a resultado, objetivos, né? É um lado executivo, eu tentei ver como montar uma equipe com a mesma perspectiva. Por quê? Porque ao longo desses vários e vários anos, décadas, passou todo tipo de gente pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Passou acadêmico, teórico, ditos educadores, e o resultado de tudo isso foram ideias e uma educação que hoje, na América do Sul, provavelmente é a última colocada em termos de alfabetização, capacidade de fazer conta. O último exame, que é de 2015, quando compara todos os alunos... O PISA, né? O PISA, exatamente, 2015. O Brasil estava de lado e o Peru estava apresentando uma melhora muito consistente e rápida. E provavelmente o PISA de 2018, que seria o último ano da quadrilogia PT, né? 8 anos Lula, 8 anos Dilma Temer, a gente vai ser passado pelo Peru, vai ficar em último lugar na América do Sul. Então, assim, eu procurei analisar todos os erros do passado. Falta de capacidade de gestão, muita doutrinação, pouco lado prático, e não pegar economistas. Eu não me cerquei de economistas, eu me cerquei principalmente de executivos com experiência na esplanada dos ministérios de entregar resultados em projetos complexos. Então, eu fui procurar pessoas que já tinham um histórico de sucesso, de entregar rapidamente projetos e implementar os projetos. Não necessariamente na área de educação, mas que eram focadas em gestão. Em gestão. Educação, a gente... E o senhor acha que a resposta para melhorar a educação no Brasil está aí, numa boa gestão? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem o professor Nadalim, que é o único que não tem essa pegada na parte de alfabetização, que é o maior desafio. O Brasil está muito mal em alfabetização. Na terceira série, metade das nossas crianças, metade das nossas crianças não consegue ler escola. É o chamado analfabetismo funcional, né? É mais do que isso. O analfabetismo funcional, e é mais difícil da gente mensurar, né? Porque tudo é um corte. O analfabeto funcional é quem pega uma receita de bolo de cenoura, quando lê não consegue fazer o bolo. Mas aí pode ser também uma curva um pouco mais forte, uma pessoa que pega um editorial de uma revista ou de um jornal e não vai conseguir interpretar aquele texto. Texto. O que a gente tem na terceira série é um analfabeto de fato. E qual o problema? Essa criança, eventualmente, até é alfabetizada ao longo do processo, que o analfabeto puro, hoje no Brasil é raro. É uma pessoa de mais idade, mais na zona rural. Quando eu era criança, no ponto de ônibus, é muito comum no ponto de ônibus ou no trem, eu estava lá com os meus 10 anos, chegava um senhor ou uma senhora de mais idade, chegava e falava, meu filho, óbvio, né? Eu esqueci os meus óculos em casa,
será que você podia me ajudar a ler o nome do ônibus que está vindo? Para onde vai esse ônibus? Né? Na verdade, ele não sabia ler, ele estava envergonhado. Então, o que acontece? Hoje em dia, dificilmente você encontra alguém com menos de 40 anos que não consegue se locomover no metrô ou pegar um ônibus. Essa é a verdade. Mas na terceira série, o que a gente vê? Crianças completamente analfabetas. O que acontece com essa criança? Ela fica muito para trás. Ela sai da escola sabendo pegar um ônibus, com 11 anos, 12 anos, mas só. Ela fica para trás, a aula se torna um tormento, porque fica lá tendo aula e não entende nada, puxa quem aprendeu para baixo, e a gente começa a gerar o grande esqueleto que é a educação brasileira, fruto de vários equívocos, não é um só. Agora, ministro, o que o senhor pretende deixar como legado num horizonte de 4 anos, imaginando 4 anos à frente do Ministério da Educação, com quais metas o senhor pode se comprometer publicamente, dado esse quadro que o senhor começou a esboçar? E, claro, a gente vai aprofundar ao longo da entrevista com outros estudos, o PISA, o Education at a Glance, outros estudos que fazem uma comparação da educação no Brasil com outros países. Que metas o senhor se compromete? Olha, a primeira meta, que eu acho que já dá para falar que está sendo cumprida, é mudar a visão que esses intelectualoides, esse pessoal mais dito educador, apresentava sobre a educação brasileira. Como que, por exemplo? Que nós somos referência, que o Paulo Freire é um paradigma da educação mundial. Mas ele é, né? Ele é um dos brasileiros mais estudados, pelo menos como acadêmico, como educador, é de longe o brasileiro mais estudado, mundo afora, em várias universidades estrangeiras. O fato dele ter um livro que é citado não quer dizer que seja implementado. Eu vou te dar o mesmo argumento. Mas o método dele é estudado, né? E é usado como referência. Quer dizer, existe um interesse internacional pela figura do Paulo Freire. Então, se você me permitir, o que acontece? O fato de ser estudado, o método dele não é usado na alfabetização de crianças por países em larga escala, em nenhum país fora o Brasil. A abordagem que a gente tem no Brasil é brasileira. E o resultado, objetivamente, isso é um critério científico, é muito ruim. O método que é mais empregado no mundo, pode ser Montessori, pode ser outro educador, não é nada de Brasil, é um método, né, baseado muito no fonético, na abordagem fonética. Né? E no Brasil não é isso. A gente criou aqui uma falsa percepção de nós mesmos que nós somos maravilhosos e o resultado objetivo é que nós não somos. Como educadores... Acha que alguém tem essa visão de que a educação no Brasil é maravilhosa? Sim, acabamos de falar que o Paulo Freire é maravilhoso, é a referência mundial. Mas será que a gente pode botar na conta do Paulo Freire? Dos discípulos dele, sim, porque ele é tido como patrono. Em frente ao MEC tem um mosaico enorme, que eu diria até que é muito feio, por minha percepção de gosto. Né? A molecada, quando passa lá na frente, tudo leva susto. E o que acaba acontecendo, ele é o patrono, tem uma série de pessoas que tratam isso como um dogma, e o método no Brasil é esse, ele é o patrono, ele representa toda a educação brasileira e não pode se questionar nada. E quando a gente traz o critério, você pode adotar o critério que você quiser, desde que seja científico, isso gera uma comoção, o pessoal. Então, só o fato da gente trazer algumas coisas muito claras na mesa, falar, não está bom, não é falta de dinheiro, as nossas prioridades estão invertidas, não tem método, não existe técnica de gestão e o resultado é péssimo, do começo, meio e fim. Existem exemplos de sucesso, mas são exemplos de sucesso pontuais, na média muito ruim. Então, a exceção confirma a regra. Existem algumas cidades pobres no Brasil que não adotam o modelo prevalente no Brasil, socioconstrutivista e toda essa parte do opressor, que no final a gente não consegue porque é oprimido. E no final a verdade é a seguinte, como é que você ensina a criancinha aqui a ler caneca? É método, você pode adotar um que funcione. Hoje o que a gente adota não funciona. E para começar a gente tem que reconhecer que está ruim. Mas não, a minha pergunta para o senhor é, será que esse é o principal problema da educação? É por isso que a educação não dá certo no Brasil? Eu falei desde o começo. Tem uma colocar série... na conta do Paulo Freire ou, por exemplo, má formação do professor, a desvalorização do professor, os baixos salários, evasão escolar? Não tem bala de prata. Então vamos começar. O baixo salário do professor do ensino fundamental, do ensino universitário, federal, sim, ele ganha de 15 a 20 mil reais. Não, mas da educação fundamental é péssimo, que é o principal gargalo. Aonde a gente alocou os nossos recursos? Pior do que o baixo salário do professor do ensino fundamental
é o fato de só 1/4 das nossas crianças estarem nas creches. E na pré-escola não ser prevalente universal. Então, mesmo o professor que ganha pouco é melhor que o não professor nenhum, nada. Claro, o senhor pretende realocar, redistribuir não, esses porque isso seria uma recursos? quebra contratual, mas só o fato, você me perguntou qual é o meu legado. E eu falo, aqui, eu já estou deixando o legado, qual é? Só o fato de eu trazer isso à tona, ter coragem de trazer isso à tona, porque isso gerou uma comoção, né? Já é um legado. A desconstrução de Amanda, um método, de um deixa eu te falar uma coisa, critério. deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba. Eu, com 3 bilhões de reais por ano, custo anual, 3 bilhões de reais, eu boto 1,7 milhão de crianças em creche pré-escola. 3 bilhões de reais por ano é o orçamento de uma das 10 maiores federais do Brasil. Tem 10 universidades federais no Brasil que, se elas, sei lá, se eu tivesse o orçamento delas disponível, eu punha o que a gente precisa colocar de criança na pré-escola. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, orçamento total 3,7 bilhão de reais por ano. Bilhões de reais por ano. E tem perdido muitos recursos, né? Ultimamente, ano que vem ainda, com o orçamento do ano que vem, acho que vai perder 24% dos recursos do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas. Você vê só, Amanda, como é difícil a vida? Porque quando a gente fala que ela vai perder recurso, houve um contingenciamento, que não foi corte. Que agora é um congelamento de gastos, né? Fica ali, depois pode descongelar. 3,7 bilhões de reais. Quanto foi congelado da Universidade do Rio de Janeiro? Menos de 100 milhões. Então, não tem 25%. Eles falam os números tentando confundir você que paga imposto, para continuar com essa draga. E veja, se tivesse uma cornucópia que brotasse dinheiro, poxa vida, eu dava. Só que não tem. O dinheiro vem do sangue que a gente paga para comprar água mineral, para comprar uma caneca, para pagar telefone celular, conta de luz, conta de água, conta de gás. Tudo isso tem imposto, e caro. Quando você vai ao posto de gasolina, tem imposto. Quando você compra um pão, tem imposto. É que quando a gente fala de Universidade Federal, né, ministro, a gente tem que lembrar que, além de ensinar os alunos, elas são os grandes centros de pesquisa acadêmica. Se não me engano, 90% de toda a pesquisa no Brasil é feita nas universidades, na academia. Então, a gente está falando sobre futuro também, sobre desenvolvimento científico, produtividade, sobre salto tecnológico no Brasil. Então, isso implica muito no nosso futuro. Se você me permitir, quando a gente financia as universidades... Amanda, mas aí o que acontece? É tudo número, métrica, gestão. Me mostra a pesquisa. O Brasil, eles alegam que está gerando muita pesquisa. A gente é o 13º lugar no mundo que mais produz pesquisa científica. Só que a gente produz muito. Tem coisa boa também. Claro. Só que está diminuindo. E o que está aumentando, e aumentou muito, foi lixo. O senhor via isso na Unifesp? Porque o senhor vem da academia, né? Assim, muito. Mas bons pesquisadores, bons pesquisadores, sérios, mas você vê o quê? Houve, sim, um crescimento gigantesco das universidades federais, com baixíssimo critério e sem ter o comprometimento com entrega de resultado. Eu te dou argumentos, mas do começo, meio e fim. A gente está em produção científica em 13º lugar. Em produção de impacto, isso é, que reverbera, que tem uma citação. Eu escrevi um paper que foi citado, que gerou a cura de alguma coisa, ou que foi utilizado na pesquisa que gerou a cura de alguma coisa, né? O impacto disso. A gente está do fundo para cima, lá entre os 5 piores do mundo. É, porque as universidades de fora têm muito mais financiamento que a gente, né? Se a gente pensar num financiamento de uma universidade americana ou europeia... Quem mais? Quem mais? Não sei, as universidades europeias, a gente teve aquele ranking que saiu semana passada. O orçamento das universidades brasileiras não é pequeno, é grande. O quanto a gente gasta? Veja, então, só isso, você me perguntou o legado. Só o fato de a gente estar discutindo isso aqui, né? O fato, a gente está no fundo do poço, está na lama. E a gente está gastando rios de dinheiro com a educação no Brasil. Bilhões e bilhões. Só para você ter uma ideia, no governo federal, hoje, a gente tem 600 mil funcionários civis na ativa. 600 mil. Metade está no MEC. 300 mil no MEC.
300 mil é o tamanho de uma força armada grande. É um dos maiores orçamentos da esplanada, né? O da sua pasta. 300 mil. Desses 300 mil, 100 mil foi o crescimento nesses poucos últimos anos do PT. Teve um crescimento vertiginoso. Amanda, quantas horas de aula um professor desse, que é o herói, que segura na canetinha com o aluno e ensina ele a fazer a letrinha, quanto ele ganha por mês? R$ 2.100 na média do Brasil. Tem lugar que é 1.300. E o professor universitário, o senhor já disse, ganha pelo menos 15 mil. O professor do ensino fundamental, ele tem que passar, no mínimo, 20 horas dentro da sala de aula, dando aula. Isso vai ser revisto? O senhor vai propor uma Deixa eu valorização? terminar os números, porque é importante a pessoa ter dimensão. A gente está começando, então veja, você me perguntou do legado. E eu estou te dando números que são ruins de olhar. Essa que é a verdade, Amanda. Quando a gente olha, a gente desconstrói. Muitos amigos que são de esquerda, que falam abobrinhas e absurdos, e a gente começa a se deparar com uma verdade feia. Qual é a verdade feia? A gente escolheu muito mal onde alocar os nossos recursos. A gente está dando muito dinheiro para funcionário público que dá pouca aula, 8 horas de aula por semana. Amanda, 8 horas por semana que ele tem que dar de aula. É uma vez por semana que tem que ir à faculdade para dar aula. Ganha de 15 a 20 mil. Mas ele pesquisa. Tá bom. Se pesquisar, pode continuar dando 8 horas. Publicou um paper esse semestre numa revista boa. Não no Grama, não no Diário do Centro do Mundo. Uma revista científica com impacto científico bonito. Pode continuar no próximo semestre dando 8 horas de aula. Meu Deus do céu, Amanda. A quantidade de coisa que a gente faz, ou que não faz, tem uma série de departamentos e cursos que foram criados sem nenhum aluno. Tem 20 professores em departamento, um monte de departamentos sem aluno nenhum. Quanto ganha um professor desse com dedicação exclusiva, se tiver doutorado? De 15 a 20 mil reais por mês. Aí você junta esse exército e a gente vê o resultado. Sendo que, para o ensino superior brasileiro, 80% está na universidade privada, 17% está nas federais. Então, o que acaba acontecendo é que todo o dinheiro que a gente precisava usar para resgatar, aí vamos começar. Primeiro, o filho do pobre chega no primeiro aninho sem saber segurar na caneta. Você tem já filhos? Eu estou grávida, vou ter o meu primeiro. Então, você vai ver como é difícil essa coordenação motora fina de segurar no lápis, escovar os dentinhos. Eu acho que você não tem idade, mas eu lembro, o pessoal da roça não sabia segurar na escova de dente ou segurar no lápis. Eles não desenvolveram a coordenação motora fina. O filho do pobre chega sem esse básico do babebi bobu, da letrinha, de desenhar no giz de cera, primeiro ano. Agora, ministro, por outro lado, os críticos o apontam também como um dos ministros da chamada ala ideológica do governo. E quando o senhor entra nesses embates muito fortemente contra as universidades, contra o que seria um legado do PT, o que o senhor chama de má alocação dos recursos... Desculpa, não é o legado do PT, não. Esse legado... O aumento de gastos, né, no ensino superior, uma escolha para alocar os recursos, principalmente no ensino superior. Começou antes. Mas mais do que isso, só para terminar minha pergunta, algumas declarações polêmicas que o senhor tem feito, e isso não desvia muito a atenção e tira energia do que deveria ser o ponto fulcral da educação, como o senhor mesmo sugere, que é um investimento, é uma atenção principalmente para a educação básica, onde está o principal gargalo da educação, quer dizer, não torna um problema ainda mais ideológico, é uma ideologia com sinal invertido, uma ideologia que se retroalimenta? Onde foi que eu falei alguma coisa de fazer ideologia com as crianças? O senhor disse que é preciso desconstruir e combater uma ideologia. Aí essas pessoas Sim, da esquerda vão achar que o senhor tem a ideologia não é para ensinar inversa. Ideologia do oprimido na escola, é para ensinar a ler, escrever e fazer conta. A gente quer trazer, por exemplo, no Programa Nacional, Política Nacional de Alfabetização, que a gente apresentou mais de 100 dias e está implementando esse ano, e o ano que vem vai ser utilizada, adote o modelo que você quiser, desde que tenha estudo científico mostrando que dá certo. Se não tiver, não pode. O que você quiser. Objetivo, criança, isso é estudo científico, está aqui. Criança que tem contato cedo com a parte educacional tem um desempenho muito melhor ao longo da vida. E o investimento, o gasto que você faz no começo, tem um retorno muito maior do que o que você faz com 15, 16 ou 20 anos. Isso é a curva de Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia. Então, assim, isso não tem nada de ideológico, isso é científico, é ciência. Aí você pode me argumentar,
Mas, né, existe o pessoal de esquerda, e existe, porque eu fiquei chocado quando eu comecei a escutar isso, que é Herbert Marcuse, que é um dos ideólogos da escola de Frankfurt, de esquerda, que fala, a ciência é burguesa. Pô, mas então eu sou ideólogo, eu quero implementar critérios científicos no ensino das nossas crianças. Se isso é ideologia, pô, pode me chamar de ideólogo. Ministro, a gente sabe Deixa eu só dar mais um parênteses. Dessa derivada, porque o que acontece? Quando a gente começa o confronto, e se você notar no Congresso, quando você vê os embates, eles até pararam de me chamar, porque se pararam de me chamar é porque, né, o senhor foi para o embate na última vez que teve lá. Estão perdendo. Então, veja, quando a gente vai para a razão, né, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Isso é lógica. Isso é critério científico. 2 mais 2 igual a 4. A matemática está a serviço do imperialismo. Eu sou a favor da matemática. Ah, você é um ideólogo? Não. Você que é um dogmático. Tem um debate que é maravilhoso. Maravilhoso, entre aspas, é horroroso. A questão da ideologia de gênero. Que eu acho que é bacana a gente conversar, porque tem tudo a ver. E é super polêmico, e eu senti que você quer uma pegada polêmica. Não, eu quero... Posso contar do debate de gênero? Posso, Quando eu era pequeno... quero saber, inclusive, só para fazer uma pergunta nesse sentido, porque o presidente Bolsonaro disse que já encomendou um projeto justamente para acabar com a ideologia de gênero na escola fundamental. Ele falou que encomendou esse projeto ao MEC. Eu quero saber se vocês já estão trabalhando nisso, já estão desenvolvendo isso. Eu gosto de começar tudo pelas bases. Né? Então, você me perguntou do legado. A primeira coisa, vamos falar a verdade aqui, ó. Chega de papo furado. Não estou falando que você tem papo furado, estou falando assim, no Brasil todo tinha muito papo furado. E quando você começa a mostrar os números, as pessoas ficam horrorizadas. E a gente vai mostrar mais números aqui, que são chocantes. Deixa eu falar da ideologia de gênero, porque a ciência é burguesa, eles falam nas faculdades. Eu estou no templo da ciência, uma universidade é o templo da ciência. Não é? Começou com Aristóteles, depois foi São Tomás de Aquino, René Descartes, né? Método cartesiano, ciência, evidência empírica. Estou lá dando aula. Professor, falaram que a ciência é burguesa. Quem? O professor ali do lado. Ô, louco! Né? Depois, a matemática, você começa a confrontar com números. A matemática está a serviço do imperialismo. A última, mais faceira, porque é uma riqueza de bobagem assim infindável. A última, fantástica, é a seguinte, vamos para a questão do gênero. Quando eu era pequenininho, mais jovem, século passado, estamos falando, né, muito tempo atrás, tinha sexo, você é sexo masculino ou feminino. Aí começou nos Estados Unidos, porque essa toda ideologia que vem, ela vem muito banhada lá de fora. Só para deixar claro, tem muita gente que não concorda com esse termo, né? Diz que ideologia de gênero é um termo falacioso e que o correto seria o identidade de gênero. Então, eu só queria falar do gênero. Enfim, então, o que acontece? Eu sou bem pragmático, gênero só. Quando você ia em qualquer lugar, estava lá marcado sexo masculino e feminino, você tinha que fazer um xizinho, masculino, feminino, concorda? Aí veio lá de fora o gender, e a gente traduziu lá fora, essa discussão, essa malandragem começou lá fora. Aqui dentro a gente trouxe como gênero. Bom, que eu saiba, só tem um tipo de gênero aqui. Biologicamente falando, é o gênero humano. Biologicamente, gênero é humano. Do gênero humano, você pode ser Homo sapiens ou Homo neanderthalis. Só. Se você é mamífero, biologicamente, biologia, o seu DNA só dá duas possibilidades, macho ou fêmea. XX, fêmea, XY, macho. Mas eu nasci sem pipi e tenho XY. Você tem um DNA de macho. Como nós, sociedade, vamos te tratar? Vamos pegar o caso da Roberta Close. Eu chamaria ela senhora Roberta Close, sim, pois não, etc. Tal. Socialmente, a gente tem que ser flexível. Como a pessoa se enxerga e se reconhece. A sua preferência sexual, desde que seja tomada de livre-arbítrio, eu sou uma pessoa que tem capacidade de tomar uma decisão por mim mesmo. Eu já sou uma pessoa com essa capacidade cognitiva. E opto por ter uma preferência sexual ou uma inclinação, ou sou isso. Eu não tenho nada a ver, desde que você não faça mal a uma outra pessoa. Perfeito? A discussão é estapafúrdia hoje. Você é macho ou fêmea? Põe macho ou fêmea. A sua orientação sexual não me diz respeito. Mas essa decisão de orientação sexual que não me diz respeito só pode ser tomada a partir do momento que você tiver condições de ter livre-arbítrio para
tomar essa decisão. Então, o senhor acha que isso não tem que fazer parte, por exemplo, do ensino fundamental? O governador João Dória tomou uma medida polêmica, que depois foi revista pela Justiça. Ele tinha justamente uma questão em apostilas distribuídas para alunos da 8ª série, falando sobre identidade de gênero. Ele disse que era uma referência à ideologia de gênero, mandou recolher, depois a Justiça mandou redistribuir as apostilas. O senhor concorda com a atitude, com o posicionamento do Dória? Eu acho que ali foi mal conduzido todo o processo, mas eu não queria me alongar muito, porque antes de tomar toda essa decisão, ele devia consultar a assessoria jurídica dele, né, que era relativamente óbvio que ia ter. Mas o senhor acha que ele estava certo? Aquela questão Eu não acabei tinha de me que estar posicionar numa apostila? claramente. Eu acho que gênero é o gênero humano. Mas, por exemplo, no ensino fundamental, as crianças devem aprender sobre sexualidade, sobre questões LGBT, porque essas questões existem. A gente também, a realidade se impõe, né, ministro? A gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que certas coisas não existem, porque é uma construção social. O senhor fala de sexo biológico, mas existe toda a influência da sociedade, da cultura, e como essa sociedade vai evoluindo e mudando. Então, também não dá para a gente descartar ou simplesmente ignorar as mudanças da sociedade. De uma forma natural e não artificial, sem ser imposta. Quando você tiver seu filhinho ou filhinha, e vai nascer ou machinho ou fêmeazinha. Não vai nascer qualquer coisa. Ele vai nascer ou macho ou fêmea. Mas depois ele vai fazer as próprias escolhas que independem... Você acabou de falar uma coisa maravilhosa. Disso. Você acabou de falar uma coisa maravilhosa. Depois ele vai o quê? Fazer as próprias escolhas. As próprias escolhas. E não as escolhas que estão sendo impostas para as crianças. Mas por que isso é imposto? Eu tenho 3 crianças pequenas. Eu tenho 3 crianças, uma adolescente, um garoto que está agora virando adolescente, um menino e uma menina. Falo de sexo com eles? Falo. Quando? Quando eles perguntam. En passant, como é que é? Como é que começa? A sementinha, abelhinho, põe aquela sementinha do papai, pá. E lá pelas tantas, as crianças falam, para de contar, eu não quero mais saber. Quantos anos eles têm, ministro? 14, 13 e 8 anos. Eles têm, os adolescentes naturalmente de 13, 14 anos, têm aula de sexualidade na escola? Tem. Quer dizer, essas questões, mas eles sabem sobre homossexuais, gays, que existem outras preferências. Hoje, com a internet, o pessoal sabe tudo. Sim, então, exatamente. Aí eu devolvo a pergunta para o senhor. Dá para tirar isso das apostilas ou cartilhas do colégio? Acho que tem que tirar, porque pelo seguinte... Isso aparece na televisão, Isso é um internet? princípio muito importante. Eu sou contra dividir as ideologias, e eu sou uma pessoa com ideologia, e a senhora também é. Todo mundo tem uma ideologia. Todo mundo tem, é verdade. É uma posição, uma visão Perfeito. de mundo. Eu sou contra a divisão de ideologia, porque eu acho ela muito rasa e muito pobre, entre esquerda e direita. Esquerda e direita vem da Revolução Francesa. Quem era contra o establishment, contra o status quo, contra os poderosos, sentavam à esquerda no alto, na montanha. E quem era a favor sentava na planície embaixo, à direita. Então, o que acaba acontecendo? Se você é contra grandes grupos empresariais que se locupletaram no BNDES, se você é contra grandes líderes muito poderosos, você pode ser dito que é de esquerda. Eu não gosto da divisão de esquerda e direita, eu prefiro muito mais a divisão histórica, que é totalitarismo e liberdades individuais, liberdade das famílias. Totalitarismo, existe um grande sábio, eu, o rei, eu, o sábio, vou dizer para você o que vai ser melhor para você, porque eu estudei mais, eu sei mais, eu sou mais poderoso, eu fui escolhido por Deus. Vou dizer o que você tem que fazer. E do outro lado, todos nós somos iguais, feitos por Deus à sua semelhança, e cada um tem, até que me prove o contrário, boa fé de tomar suas próprias decisões, e eu não tenho que me preocupar tanto com a vida dos outros. Nesses 2 extremos, eu me posiciono muito mais a favor da liberdade individual e das famílias. Quem pôs as crianças no mundo? As famílias, um pai, uma mãe, às vezes uma mãe sozinha. Mas quem pôs essa criança no mundo? E se está fazendo um bom trabalho, a criança está bem cuidada? Tá. Para isso tem assistência social, tem vizinho, tem gente que vê. Não a sociedade, o Estado é tijolo. Nós, pessoas, olhamos para o lado e falamos, essa criança está mal cuidada, está sendo explorada, isso não pode. Mas olhando, tem uma criança que está ali, bem cuidada, bem vestida, está sendo educada, posso não concordar. Mas quem sou eu para me meter? Então, o que acaba acontecendo existe uma ingerência de alguns sábios e filósofos, que eu estou sendo irônico, não são sábios nem filósofos, porcaria nenhuma, se intitularam assim, que dificilmente conseguiram nada fora do Estado,
nunca conseguiram uma conquista importante fora do Estado, se arvoram aí em títulos que não me dizem respeito, sem resultado prático. Um dá para o outro o título, fala que você é maravilhoso, ele fala que eu sou maravilhoso, e o resultado qual é? Um livro falando de sexo bizarro para criança pequena. Eu sou contra. Óbvio que eu sou contra. Agora, como eu enfrento isso? De acordo com as minhas crenças. Qual é a minha crença? As leis têm que ser cumpridas, a Constituição tem que ser cumprida, as etapas do processo têm que ser feitas. Por isso que não adianta eu chegar voluntariamente e falar, recolhe os livros, porque tem contrato que foi feito. Ano que vem, vai livro ruim didático. Por quê? Porque foram feitos contratos por 3 anos. E se eu não fizer isso, o que acontece? TCU, CGU, Judiciário, Ministério Público vai para cima e eu tenho que reverter tudo que foi feito. No Enem, por exemplo, como essa questão vai ser endereçada? Porque o presidente Bolsonaro, por exemplo, já criticou algumas questões do Enem do ano passado, de 2018. O senhor critica. Quem vai revisar essas questões? Por quem vai passar? Equipe técnica. Critérios científicos, equipe técnica. Só equipe técnica, mas vai ter abordagem mais científica. Gradualmente a gente vai... Tem essa orientação. Limpando. Exatamente. Eu acho que o que acaba acontecendo é uma percepção. Veja, existe uma desconstrução, existe um... Difícil de comentar isso, né? Não é o seu caso, Amanda. Mas existe uma parte da mídia que ela aprendeu que o papel dela não é informar, e sim direcionar. Isso é passado em algumas escolas de jornalismo, isso está permeado. E houve uma desconstrução voluntária, objetiva, com minha imagem, imagem do presidente e várias pessoas. Assim, é notório o público que tentam me chamar de burro, de incompetente e cara que não sabe fazer conta. E o meu passado não é exatamente esse. Conversando aqui 5 minutos comigo, você vai ver que eu não sou essa pessoa tão tosca como certos intelectualoides querem me fazer pensar os outros que eu seja. Agora, voltando para o ponto principal. O conceito nosso, lá atrás eles falavam, o Paulo Guedes com o Bolsonaro não vai durar 2 meses, vai ser ruptura, ele vai queimar a Constituição, vai acabar com tudo, vai fechar o... Está tudo funcionando, o Paulo Guedes está lá, o Congresso está funcionando, a Constituição está sendo respeitada pelo Executivo. Quando a gente vê a Constituição sendo rasgada, e vê em muitos casos, não é pelo Executivo. Então, você vê nitidamente a diferença. O que eu pretendo fazer como ministro da Educação é seguir as leis. Dentro do que as leis me permitem, eu vou fazer tudo o que é possível para migrar para o que o eleitor escolheu. Mas o senhor vê, só para voltar a um ponto, que o senhor levantou uma bola, agora tem que cortar. Alguém tem desrespeitado a Constituição? O senhor falou que não é o Executivo, mas que o senhor vê outros exemplos. Lógico. Quem, eu vejo, exemplo? Na Constituição está escrito, eu sou a favor de dar liberdade para 2 homens adultos fazerem o que quiserem da vida. O que quiserem da vida. Eu sou a favor de defender 2 homens ou 2 mulheres que queiram viver juntos, a ter o direito deles tentar buscar a felicidade. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de tentar ser feliz. Dito isto, na Constituição brasileira está escrito que o casamento é entre um homem e uma mulher. Mas então o senhor está falando... Ipsis literis, eu sou a favor de, se você é contra, muda a lei e aí segue a lei. Quando você relativiza a lei, uma lei, você relativiza todas as leis. Mas quem está relativizando o Supremo? É óbvio. Mas ao que? Ao reconhecer... Acabei de te dar um exemplo. Você me perguntou um exemplo, eu te dei um exemplo. Não, mas exemplo? Ao reconhecer o quê? As uniões homoafetivas, a união civil entre casais do mesmo sexo? Não. Ao que exatamente? Quando você toma a decisão que casamento é entre 2 homens e 2 mulheres. O que você me perguntou lá atrás, o que eu cumpro para mim, eu peço para os outros. Eu sou contra o que a lei e os contratos mandam eu fazer, que é continuar entregando o livro didático, mesmo que eu não concorde com o conteúdo inteiro do livro didático. Por quê? Porque a lei foi feita assim, o contrato foi feito assim, e para eu mudar, eu tenho que mudar o contrato, tenho que mudar a lei e seguir o rito. Nesse sentido, o governador Dória... Eu não fui ungido por Deus para passar por cima do desejo de todos os outros homens. O senhor acha que o Supremo desrespeita o Congresso Acabei de falar, você me pegou um exemplo, você falou, eu Abraãozinho, acho que deveria ter sido cumprida ipsis literis, ipsis verbis, a Constituição. E, se ela estiver errada, e ela está errada em vários pontos, vamos mudar a Constituição. Mas nesse ela está, em particular? Por exemplo, o senhor acha que tem que ser mudado? Esses outros tipos de família devem ser reconhecidos? Eu peguei um exemplo esdrúxulo. Eu sou a favor, sim, que
2 homens adultos, 2 mulheres adultas, sigam a vida do jeito que eles queiram e tenham todos os direitos deles preservados por todos nós na figura do Estado. Né? Nós, como sociedade, nos organizamos pelo Estado e temos que defender o direito das pessoas buscarem a sua felicidade da forma como for, desde que não façam mal para outra pessoa que tenha livre-arbítrio ou não. Então, entre um homem e uma criança, eu sou contra, porque a criança não tem livre-arbítrio. Ela não está preparada para tomar decisões próprias. Entre, mesmo uma pessoa que está, um craqueiro, por exemplo, um cara em surto de crack, ele não tem livre-arbítrio. Né? Então, assim, eu não queria me alongar muito, porque o meu papel é mais educação. Então, vamos voltar para o assunto principal. Vamos. Vou pedir licença um minutinho, ministro. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida a gente volta para falar mais sobre educação. Não saia daí. Está assistindo É Notícia. Olá, estamos de volta com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, no primeiro semestre, no começo do ano, foi feito um contingenciamento geral para vários ministérios, todos os ministérios praticamente do governo, 30 bilhões no total, 6 bilhões só na educação. Agora, o governo trouxe uma boa notícia essa semana dizendo que 15 até 20 bilhões poderiam ser devolvidos, ou seja, gastos descongelados, né? Os ministérios teriam de novo esse dinheiro para gastar. O senhor já sabe me dizer quanto disso vai para a educação? Uma boa parte, a gente deve ter aí uns 70% do que foi congelado, contingenciado, vai ser descongelado. Uns 70% devolvido. Eu acho que uns 4 bi vai ser devolvido. Tá? E isso para quê? Porque as universidades federais foram as principais atingidas. Federal, não, na verdade não. Foi até menos do que a média do MEC. Tá? Então, a gente vai descontingenciar dentro do que a gente programou. E essa pergunta é importante, Amanda, porque lá atrás, quando foi anunciado o contingenciamento e houve uma grita geral, vai parar tudo. Não parou nada. Todas as universidades estão funcionando com luz, mas tiveram que fazer cortes, né? Por exemplo, Poxa vida, dinheiro não é deles, é dinheiro nosso. Vai buscar eficiência. Ó, é gestão. Tem que ter gestão. E aí eu te coloco o seguinte, foi feita uma grita que ia fechar e ia parar, a gente falou não é 30%, é 3,5% de contingenciamento, de congelamento dos gastos totais. Esses 3,5% são sim administráveis. E agora a gente vai começar desses 3,5% devolver gradualmente até o final do ano para fechar as contas. Mas essa busca por gestão e eficiência veio para ficar. Não dá mais para se fazer o que foi feito no passado, que é queimar dinheiro público. Outro assunto que também rendeu muita polêmica é o corte das bolsas, né? Da CAPES, foram 11 mil cortados, aí o governo anunciou, o MEC anunciou, né, que 3 mil seriam revistas, né? Então a gente tem, mas mesmo assim a gente tem mais ou menos 9. Isso não é contingenciamento, isso é outra coisa. Isso aí. No começo do ano, quando a gente viu o problema, a gente falou, olha, bolsas que estão há 10 anos em cursos ruins, isso é curso ruim, nota ruim há 10 anos, está vazia, não é quem está fazendo a pesquisa, está vazia, acabou. Essas daqui que estão vazias em cursos ruins, acabou. E bolsas vazias que estão na mão do reitor para ele dar para quem ele quiser, sem critério nenhum, também acabou. Essas a gente tirou mesmo. Mas isso não atinge alunos também que vivem dessas bolsas? Poxa vida, com certeza, está num curso ruim, mal avaliado há 10 anos e quer fazer o curso... Mas cursos bem avaliados também foram atingidos nos outros cortes, não foram? Nos cortes sucessivos? Porque eles foram anunciados, acho que em 3 etapas. Faz parte dessa desconstrução mentirosa que aconteceu. Mas tanto que essas 3 mil bolsas estão sendo devolvidas para os mais bem avaliados, eu estou falando, certo? no começo do ano, a gente tomou uma decisão. Por quê? Porque a gente tem a preocupação, quando você começa uma pesquisa, você tem que ter essa verba até o final da pesquisa, que é um compromisso que a sociedade tem com você para você terminar a sua pesquisa. Isso demora. Fechamos as que estavam vazias em cursos ruins, para garantir que a gente chegasse agora e quem está fazendo continuar recebendo até o final da pesquisa. Aí, agora, esse mês, olhando para o orçamento do ano que vem, a gente ainda não tinha todo o orçamento para garantir boas bolsas, então a gente falou, olha, novas bolsas para o ano que vem, a gente vai segurar até a gente ter a solução. Eu até pedi, na época, 30 dias. Me dá 30 dias que eu vou achar a solução. E achamos em 10 dias a solução. Quando a gente achou, a gente anunciou e falou, olha, estamos soltando as bolsas de notas 5, 6, 7 para cima, as melhores bolsas. As ruins, desculpa, Amanda,
A pessoa quando a gente decide fala em bolsa, estudar. parece que é muito dinheiro, mas não é, né? E elas não têm um reajuste nem pela inflação há muitos anos. Sim, e os porque- alunos têm essa dedicação exclusiva de mestrado, doutorado, eles vivem basicamente desse dinheiro. São as pesquisas que Olha, podem trazer São alguma... várias coisas. Primeira coisa, assim, eu fiz mestrado, fiz MBA. O senhor sabe a importância, Trabalha né? junto. Trabalhe junto. Né? Vamos trabalhar junto. Segunda coisa, vai fazer uma pesquisa, uma bolsa, uma coisa importante, dá para, vai buscar uma empresa privada, Então, assim, o que eu vejo? A gente traz, desde o começo, Amanda, eu pedia no Congresso, traz os números, põe na tela, mostra. Mostra para mim onde é que eu estou fazendo coisa errada. Vamos ver quem vai defender uma bolsa que eu cortei no começo do ano. Ninguém tem coragem. Por quê? Porque dá vergonha de falar. As universidades Dá têm vergonha defendido de falar. muito, né? Não, Têm criticado os nomes muito. criticam assim, eu quero mais dinheiro, mas não põe na tela e mostra. E isso eu faço o desafio desde a primeira vez que eu fui ao Congresso. Eles falam, eu quero mais dinheiro porque é muito importante. Daí o que acontece? Existe o joio e o trigo. Misturaram as sementes e semearam o campo. Tem trigo lá também. Só que o joio se esconde atrás do trigo. Eles mostram uma pesquisa boa e se escondem todo um monte de porcaria que custa caro. Aumentou muito o número de bolsas de áreas que não geram resultado científico, mantiveram as bolsas de quem gera resultado científico congelada há muito tempo e com isso a gente tem o resultado. A nossa produtividade científica cai em várias áreas que antes a gente estava bem. Agora, o que a gente fez agora, de fato? A gente tinha segurado todas, porque eu ainda não tinha garantia que eu ia ter orçamento para o ano que vem. Assim que eu tive 10 dias de atraso, não foi muita coisa, num país que a gente pegou quebrado, pegamos um país quebrado. A gente soltou e agora foi descontingenciada 3.182 bolsas, quase 3.200 bolsas para programas 5, 6 e 7. E os programas ruins? Arruma emprego, quer fazer mestrado sobre como pintar a unha do pé? Arruma um emprego e faz o mestrado. E tem um detalhe, poucos locais do mundo pagam bolsa para mestrado. Tá? Geralmente é para doutorado. Então, tem muito joio. Tá? E o nosso papel é buscar o joio, não tirar, porque o contrato já foi feito, eu não posso arrancar o joio do chão. Agora, pelo menos parar de semear joio, para sobrar mais espaço para trigo, para a gente ter dinheiro para colocar a criança em creche, para a gente ter dinheiro para colocar a criança na pré-escola, pagar mais para professor do ensino fundamental, aumentar o ensino técnico e dar mais verba para quem está fazendo pesquisa na cura da dengue, na cura... que também começa na academia, né? Começa nas Lógico. Universidades, muitas dessas Lógico que pesquisas começa. principais. Agora, o senhor Lógico fala que muito começa, que... Só que o dinheiro foi alocado não nessas áreas. O dinheiro foi alocado em áreas que não geram resultado nenhum. O senhor fala muito em ensino superior. Saiu um estudo essa semana, o Education at a Glance, que foi divulgado pela OCDE, compara todos esses países da OCDE e coloca o Brasil no meio, apesar de ainda não pertencer, mas diz que 21% dos brasileiros têm diploma de ensino superior, contra 44% dos países da OCDE. Quer dizer, os nossos números, as nossas taxas são muito inferiores aos demais países. 0,8% concluíram mestrado, contra 16% da OCDE. Os gastos estão abaixo da média, né? R$58 mil no Brasil contra 66 mil da OCDE. Então, apesar do aumento de gastos no ensino superior, a gente ainda fica muito atrás. Quando a gente começa a olhar os números crus, então a OCDE, a gente gasta 7% do PIB com educação. A média da OCDE é abaixo de 6%. Mas a média por aluno nossa é muito menor, né, do que dos países da OCDE. Mas você está falando em dólares. Em dólares, a nossa média por aluno do ensino fundamental em dólares, a gente gasta mais que o Uruguai, que a Colômbia, que o Peru. A gente gasta a mesma coisa que o Chile. Todos eles têm resultado bem melhor que a nossa. Exatamente, a gente tem resultados piores. Já você pega os Emirados Árabes, gasta 3 vezes mais que o Brasil e tem um resultado exatamente igual ao Brasil. Não é só gasto. O quanto a gente precisa gastar no ensino fundamental para ter um bom resultado, vários estudos apontam que é pelo menos R$ 4.500. A partir de R$ 4.500 é técnica. Dinheiro ajuda, mas só dinheiro não... Quanto a gente gasta hoje? Então, tem alguns locais que a gente gasta R$ 4.500 que tem resultado muito melhor que no Distrito Federal, que gasta bem mais. Então, a gente está mexendo no Fundeb, que é mandar dinheiro do governo federal justamente para os estados e municípios, e principalmente para os municípios que não têm recursos, são pobres,
E não tem como garantir esses R$ 4.500. Isso já foi enviado para o Congresso, está lá. Isso é uma discussão que já precisa acontecer esse ano. Saiu do MEC, saiu da gente a proposta, mexendo na distribuição, mas não só mandando dinheiro, obrigando que para receber esse dinheiro precisa também universalizar creche, pré-escola. A creche é 50%, não é 100%, né? Bater a meta das creches, universalizar a pré-escola e ter bom resultado no ensino fundamental. Precisa alfabetizar. Está aqui, a proposta foi feita. Mas voltando para os números, o ensino, o quanto a gente gasta em dólares para formar um aluno hoje no Brasil, numa universidade federal, mais do que no Chile, mais do que em Portugal, mais do que na Itália. Ah, mas nos Estados Unidos, de fato, a gente gasta menos. Mais do que na Coreia. O nosso aluno, a Coreia gasta mais do que com o aluno fundamental. A Coreia gasta a mesma coisa com o aluno fundamental, com o ensino. E não é a culpa, não é do aluno da Universidade Federal. A culpa é a seguinte: o nosso professor, que ganha de 15 a 20 mil reais por mês, dá 8 horas por semana e tem 12 alunos, na média 12 alunos por professor. Como são poucos alunos por professor, fica caro. E aí o que acontece? Metade dos alunos que entram na Universidade Federal desistem do curso, mais da metade, para ser preciso. E fica na faixa aí de 6 anos e meio lá tendo aula. O que acaba acontecendo é que um diploma de uma Universidade Federal pendurada na parede, para um pagador de imposto, custa 450 mil reais. E é uma das razões que eu sou totalmente contra de cobrar do aluno de graduação. Por quê? Porque você vai ter hoje, 66% dos alunos de graduação vieram no ensino público, são pobres. O 1/3 que veio do ensino privado, a maior parte pagava 700 mil reais de mensalidade escolar. Aí tem uns 10% que pode pagar. Eu imagino que você vai poder pagar uma faculdade privada para o seu filhinho, quando ele tiver idade. Um diploma da Universidade Federal de Minas Gerais, sei lá, de administração, custa o dobro da FGV aqui em São Paulo. O que você vai fazer se seu filho entrar na Federal de São Paulo, na Federal de Minas Gerais ou na FGV e pagar o dobro? Você vai pôr ele aqui na FGV e não vai pagar. Quem tem condição não vai pagar. Então, é uma discussão que eu vejo como infrutífera. Eu sou uma pessoa objetiva. Aonde a gente tem que mexer? A gente tem que cobrar resultado para quem recebe bilhões de dinheiro suado do pagador de imposto para melhorar a educação. E essa discussão, onde priorizar, para mim é muito objetivo. A gente, com uma universidade federal, a gente colocaria todas as crianças que a gente precisa colocar em creche para a escola, uma única. A gente tem 68 agora, e a contagem não para de subir. Tá? Então, o senhor está sugerindo, no fundo, cortar esses recursos para as universidades federais a partir do momento que o senhor puder. Eu não vou cortar porque eu respeito as leis e os contratos. Eu não sou polêmico. Eu não vou tomar uma decisão, apesar de terem criado essa imagem, eu não vou tomar uma decisão que depois de 2 dias eu vou ter que voltar atrás, porque a justiça... Mas o senhor está sugerindo que seria a melhor solução se pudesse fazer. Eu estou falando que foi um equívoco, eu considero um ato muito nocivo para a sociedade. Ao invés da gente ter gasto 30 bilhões a mais ou 40 bilhões a mais em universidades federais, a gente tivesse gasto 30, 40 bilhões com creche, pré-escola e ensino fundamental. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo, porque infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Passa rápido. Mas eu queria falar que foi um prazer, está sendo um prazer falar contigo, Amanda. Igualmente, ministro, muito bom ouvi-lo também. Vamos lá, marxismo cultural. É uma ideologia. Esquerda. A mão fraca. Globalismo. Não gosto desse conceito. Aquecimento global. Existe. Sérgio Moro. Herói. Rodrigo Maia. Um político. Eduardo Bolsonaro. Considero um amigo. Augusto Aras. Não conheço. Dias Toffoli. Juiz federal. Supremo Tribunal Federal. Um dos 3 poderes a ser respeitado. Democracia. Fundamental. Lula. Está enjaulado. Jair Bolsonaro. O presidente. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com o senhor durante essa quase 1 hora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê na terça-feira que vem. Até lá. Tchau.